E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o conteúdo de história. Mas como história, ele é basicamente teórico, e para vocês não dormirem também, eu vou trabalhar a explicação sobre um exercício. Então essa explicação eu vou utilizar captura de tela, ou seja, eu vou gravar lá a captura de tela do meu computador, enquanto eu explico para vocês e a gente resolve aí as questões da apostila. 1.000 milhão de anos depois. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, segundo ano a gente vai falar um pouquinho de história de Revolução Industrial. Eu vou trabalhar direto o questionário com vocês, tá? Porque o conteúdo é bem extenso, então para o vídeo não ficar muito chato, eu vou trabalhando as questões e vou explicando ao mesmo tempo. O primeiro assunto que a gente vai ver vai falar sobre Revolução Industrial. Ele também é decorrente do assunto de geografia, só que aqui a gente vai observar alguns aspectos de condições de mudança na sociedade. Então, galera, o que foi a Revolução Industrial? Ela foi uma mudança relativa aos sistemas de produção e também, claro, que ajudou no processo de desenvolvimento do capitalismo. E a gente diz que a Revolução Industrial, apesar de ser uma mudança diretamente econômica, ela mudou também aspectos da sociedade, de como o ser humano se comportaria, da condição econômica, da condição política e até mesmo do sistema religioso e das crenças. Então a Revolução Industrial ela foi uma das grandes mudanças estudadas pela sociologia. E a grande característica dela vai ser a forma no qual se comportam as mudanças a partir da própria sociedade. Aqui na questão número 1 fala sobre uma das maiores transformações da Revolução. Então, galera, na verdade, a primeira condição de transformação foi a utilização da máquina ao invés da força bruta humana. E a máquina a vapor, descrita por James Watt, lá em 1705, ela foi o maquinário utilizado para essa mudança acontecer. Tudo começou na Inglaterra e basicamente nas indústrias de produção de tecido, as indústrias têxteis, utilizavam essa característica de força do vapor ao invés da força relativa à mão humana. Isso fez com que a produção, o desenvolvimento e a forma que o trabalho fosse realizado ficasse mais rápido. Bom, uma das consequências, podemos dizer, é que, devido ao processo de produção excessiva, aumento de utilização do capital monetário, a busca por empregos, o êxodo rural, tudo isso fez com que a sociedade acumulasse riquezas de alguma maneira. E os que mais detinham riquezas eram os donos das empresas, é claro, e os donos dos bancos. Então, a principal transformação envolveu o setor econômico relativo ao acúmulo de riquezas, aonde os principais a terem dinheiro e controlar a economia eram os donos das indústrias e bancos. Então, respondendo ao número 1, a letra C aqui, a economia passou a ser dominada pelos donos de indústria e bancos, os grandes empresários. Apesar do processo de transformação acontecer, uma das características da transformação, ou melhor, uma consequência, respondendo à questão número 2, fala sobre a mudança do processo do trabalho. Antes era tudo artesanal. Antes era tudo feito mão a mão. O indivíduo ia lá e produzia o produto individualmente. Com o aumento, a evolução, o processo mais rápido da produção, surgiram as fábricas, as máquinas, e surgiu também uma ideia que hoje é conhecida como linha de montagem, que veio derivada desse processo de transformação. Então, a principal consequência que aconteceu lá na Inglaterra foi surgimento das fábricas e a divisão do trabalho. Cada um fazia uma parte do trabalho, deixando ele mais ágil. Vamos marcar lá então, letra B é a próxima correta. A questão número 3 fala sobre o entendimento da Revolução Industrial. Como nós já comentamos, a Revolução Industrial não é uma transformação só na indústria, ela é uma transformação em toda a sociedade. Então, a resposta mais completa seria a letra D, um conjunto de transformações na agricultura, no transporte, no banco, no comércio e na sociedade em geral. Aqui na questão número 4, a gente fala sobre a criação que o próprio Karl Marx descreveu como antagônicas e submissas relativas ao sistema capitalista.
nós temos os donos do dinheiro, os donos do maquinário, os donos do meio de produção e nós temos a força de trabalho, nós temos a mão de obra. Ela foi descrita como classe social relativa que naquela época, e hoje ainda a gente utiliza um pouco desses termos, onde os burgueses são os donos e o proletário são a força de trabalho. Então, as duas classes antagônicas. Ressalva, tá, gente? Antagônico quer dizer oposto. Burguesia porque tinha o dinheiro e os meios. Proletário porque tinha a força de trabalho. Aqui, na número 5, fala sobre a grande consequência. A grande consequência do desenvolver da produção na indústria foi a consolidação do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo, no período mercantil, antes da Revolução Industrial começar a acontecer, ele era só uma ideia básica derivada principalmente da utilização do dinheiro, a condição monetária. Mas ele passou a ser um ideal a partir do momento em que surgiu esse processo de produção, compra e venda aumentada. Dentro das ideias que existem no princípio do capitalismo e da Revolução Industrial, surgiram alguns pensamentos. O primeiro deles é do Adam Smith e fala sobre uma característica da liberdade de compra e venda. Se eu produzo, eu escolho o preço, eu escolho o que eu quero produzir e eu vou determinar minhas condições. Ou seja, supostamente na visão do Adam, isso era uma política protecionista relativa aos burgueses, aos empresários. Nós chamamos isso de liberalismo econômico. Surgiu também uma força que era voltada aos trabalhadores, nós chamamos de sindicato. E o sindicato lutava pela força de trabalho e seus direitos. Esse idealismo também tem um nome, aqui na número 7 nós chamamos de sindicalismo. Então, galera, essa parte aqui, falando aí algumas características sobre a Revolução Industrial, e a gente continua dando prosseguimento falando aí um pouco sobre os conflitos do século XX e as guerras. Então, gente, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e posteriormente a Guerra Fria são marcados na história como um momento de conflito dos seres humanos e esses conflitos foram provocados por algumas situações. A questão número 8 fala o primeiro motivo que aconteceu relativo à Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu ali por 1914 até meados de 1919, isso considerando o fim e a rendição, certo, gente? E por que a Primeira Guerra aconteceu? Ela aconteceu por uma disputa. As primeiras condições de navegação criaram os princípios de colonização. Então, as potências, França, Inglaterra, Alemanha, as condições eurocentristas, elas tinham muito dinheiro e recursos vindo de colônias. Entretanto, essa distribuição era desigual. Então, essa disputa pelas colônias, principalmente na África e na Ásia, que ainda eram colônias dependentes das metrópoles, foi o motivo pelo qual a Alemanha proclamou guerra contra a Inglaterra e França. Respondendo aqui, a letra A seria a nossa resposta relativa ao motivo da Primeira Guerra. Lembrando, tá, galera? A Primeira Guerra Mundial, ela foi ocasionada por essa declaração de guerra. Na visão da Alemanha, seria justo dividir os recursos entre os países que eram superpotências. Mas é claro que eles não tinham a intenção de dividir. França e Inglaterra foram proclamadas aí guerra pela Alemanha e foram criadas duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, onde a Alemanha, Itália e Áustria-Hungria se juntaram contra França, Inglaterra e Rússia. E dentro dessa ideia aconteceu um evento, podemos dizer assim, relativo à consequência. Quando a guerra estourou, os conflitos começaram, e principalmente com a decadência da economia devido à guerra, uma das características mais destruidoras, podemos dizer assim, para o sistema socioeconômico da Europa foi perder o poder econômico e principalmente
o seu poderio de influência. A gente chama essa ideia de poder de hegemonia. Então, com o excesso de consumo, com os conflitos da guerra, com o problema econômico, tudo isso acabou gerando uma crise. E a Europa perdeu seu poderio de influência sobre o mundo, passando a ser de quem? As outras superpotências, que na época eram os Estados Unidos e o Japão. Então, aqui na questão número 10, o que a Europa perdeu devido ao término da Primeira Guerra foi a hegemonia mundial em relação à economia. Aqui na questão número 11 e na questão número 12, fala sobre o término da guerra. Lembrando, tá, gente? Não vamos entrar em detalhes para não nos estendermos demais. A guerra foi proclamada, tivemos conflitos, indiretamente os Estados Unidos participou ajudando a Tríplice Entente, mas devido à força, o poderio militar e, claro, a destruição causada, a Alemanha continuou na guerra, mas a Itália e a Áustria-Hungria acabaram se retirando dela. Consequência, a Alemanha foi a única derrotada. E para comprovar essa derrota e também evitarmos posteriores conflitos, foi assinado um tratado de rendição chamado Tratado de Versalhes, onde a Alemanha declarava rendição e pagamento de espólios de guerra. Então, aqui no número 11, quem perdeu a guerra e teve que pagar a indenização, a Alemanha. E o nome do tratado, tomem cuidado com as alternativas aqui, tá, galera? Foi o Tratado de Versalhes, assinado na Conferência da Paz em 1919. Então, galera, enquanto esse entre guerras ocorria, basicamente em 1919 até 1939, nós tivemos uma transição aí de tentativa de reascensão da Europa para o eixo econômico. O que acontece é que nesse período, alguns outros eventos ocasionaram aí mais alguns problemas que posteriormente se transformou em mais um conflito considerado como Grande Guerra. Por exemplo, em 1917, nós tivemos a Revolução Russa e a implicação do socialismo, onde surgiram aí os princípios da União Soviética, princípios baseados no socialismo de Karl Marx e que observavam a ausência do Estado e sim o controle relativo dos sovietes, que eram estados individuais do país. Não só isso, mas também tínhamos o crescimento dos pensamentos nazistas e fascistas surgindo aí na Europa, principalmente dentro da Alemanha e da Itália. E os próprios pensamentos de segregação e elitismo acabaram por criar mais um grande vilão na história, um indivíduo chamado Adolf Hitler. O seu objetivo, como chanceler, grande chanceler da Alemanha, era dominar toda a Europa. Então Hitler queria criar uma sociedade perfeita a partir da ideia elitista. E como é que ele fez isso? Matando pessoas. Ele começou pelos deficientes, idosos e doentes, depois partiu para os homossexuais e depois para os judeus supostamente invasores da Alemanha. E ele promoveu o maior genocídio que aconteceu na história, a morte de todos os indivíduos judeus que ele conseguiu. Supõe-se na história aí que foram 250 mil, mas alguns dizem que pôde ter beirado aos 2 milhões de mortos nas mãos de Hitler, tá, galera? E por que o Hitler entra nessa história como guerra? Ele se aproveitou da fragilidade econômica da Europa e a tentativa de reascensão para tentar dominar os espaços territoriais e fazer a Europa um estado totalitário e único. A invasão, e podemos dizer assim, o motivo que deu início ao processo de Segunda Guerra, de declaração de guerra, foi quando Hitler decidiu invadir a Polônia. E nessa tentativa de invasão, os outros países se unindo declararam guerra contra este tirano maluco. Então, galera, respondendo aí as questões que importam, aqui fala sobre, primeiro, o primeiro país a implantar o sistema socialista. Nós vimos ali, acabamos de dizer, que foi da Revolução Russa, em 1917. Então, a Rússia
que passou a ser a União Soviética Socialista. O motivo que incitou a Segunda Guerra Mundial foi a tentativa de invasão da Polônia por Hitler. Então, este foi o motivo imediato da Segunda Guerra Mundial. Além do que, os Estados Unidos acabou participando indiretamente da guerra, e nessa participação os Estados Unidos acabaram sofrendo uma represália. Se alguém lembra, tem até o filme que comenta sobre Pearl Harbor e o ataque dos japoneses kamikazes à base naval que ficava ali próximo ao Havaí dos Estados Unidos. Então, galera, basicamente o Japão tinha como intuito afastar essas proximidades de bases americanas, principalmente por uma condição de dominação, e eles acabaram bolando um plano para diminuir a suposta força dos Estados Unidos. Os japoneses atacaram as bases específicas, 3 bases presentes na Oceania, uma perto do Havaí e as outras 2 ali próximas à China e Taiwan. E essas 3 bases americanas sendo atacadas, como represália, como retaliação, os Estados Unidos decidiu mostrar para os japoneses quem era o mais poderoso de todos. Nós tivemos aí o ataque nuclear. Para quem lembra ou já ouviu falar, o nosso princípio da história diz que o Japão foi atacado por 2 bombas atômicas e elas atingiram 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Esse objetivo de ataque, alguns historiadores dizem que era para demonstrar retaliação contra o Japão. Outros simplesmente deliberada ação para mostrar quem tinha as armas mais poderosas de todas. Então, o término da Segunda Guerra foi a derrota da Alemanha de Hitler e foi também o momento final de ascensão dos Estados Unidos como superpotência na história. Acabando a guerra, nós temos uma pequena divisão, uma polarização no mundo, aonde acabou como consequência o conflito da Guerra Fria. Qual foi a consequência relativa à polarização? Os Estados Unidos guiavam o mundo no eixo econômico capitalista, como o grande polo capitalista. E a União Soviética, com os seus ideais socialistas, guiava o mundo socialista nesses princípios de suposta igualdade. Então, galera, o mundo ficou em 2 polos. Os capitalistas dos Estados Unidos contra a União Soviética Socialista. E a gente finaliza aqui a primeira aula de história para não nos estendermos demais, respondendo a última questão, a questão 21. Consequência final da Segunda Guerra foi a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Então, galera, valeu para vocês. A gente finaliza aí a aula de história.